Deus, mais uma noite aqui de adoração, depois de 2 dias de muita festa, muita glória de Deus. Deus vai se manter fiel, Deus vai se manifestar novamente nessa casa, que é a casa de Deus, né, irmão? Estava aqui lembrando, acho que é Salmo 73, Salmo de Asaf, quando Asaf passava por suas tribulações, seus momentos de explicação, Asaf ali preocupado, com os ímpios prosperavam, ele não prosperava, então Asaf estava naquele problema dele com ele mesmo. Então tem uma parte do Salmo que ele diz: quando eu entrei no santuário, pude ver a glória de Deus. E quão importante a casa de Deus, né, irmão? A gente fica tão à vontade na nossa casa. Imagina o nosso Deus dentro do santuário dele, dentro da casa dele. Ele fica à vontade, então ele se manifesta. Ele fala com a gente através dos louvores, da palavra. Ele opera o milagre se você estiver conectado com Ele. Então, nesta noite, se conecte com Ele, esqueça tudo que está lá fora dos seus problemas, entregue na mão do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar o brado aqui bem forte do ano, que é Projetando 2024, o ano da santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos ficar em pé só mais um momento, em reverência à palavra. Obrigado. Glória a Deus. Maravilha. Até que chegou muita gente. Você não está cansado não, né, irmão? Mas se tiver, você está no lugar certo. Jesus diz lá, fazendo um convite, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou seja, cheio de problema, e eu vou aliviar vocês. Estamos na cruzada Hope de fé em milagres. Você percebe como os dias, parece que foi ontem, né? Que a gente começou janeiro, primeira quarta-feira de janeiro, e nós já chegamos a outubro, contagem já regressiva para o final do ano, né? Domingo já é eleição, aí já, novembro logo chega, dezembro, e eu já fico mais velho também, né? 33, que é uma guerra. Está vendo como é que passa depressa? Assim são os dias. Mas nós estamos aqui, né? Já passou bem da metade, mais de 30 quartas-feiras, e são todas 52. Os milagres de Jesus para a minha vida, mas se você tiver atitudes de fé que geram esses milagres na sua vida. Mas hoje eu quero que você abra comigo Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, ou 3, como queira, né? A gente fala 3, mas é 3. A partir do verso de número 10. São poucos os versículos, vou ler bem rapidão, para a gente ganhar tempo. Hoje eu quero terminar o culto, máximo 9 horas, né? O povo está... Então, vou passar daqui a pouco já para o guerreiro, e ele já vai trazer a palavra em nome de Jesus. Vou dar um aviso aqui para a próxima quarta-feira, e vai ser tudo rápido. Diz assim, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus
e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E você diga amém. Então, o seu assento, rápidas considerações aqui. Paulo fala de 3 assuntos nesse capítulo 3 da sua segunda epístola a Timóteo. Primeiro, ele fala da extrema corrupção nos últimos tempos. Isso já é mais do que uma realidade, e eu diria, está bem patente, bem evidente diante dos nossos olhos. Depois, segunda parte, Paulo também fala da exortação a perseverar na sã doutrina, que é essa parte que vai desde o versículo 10 até o versículo de número, podemos dizer, até o versículo de número 13. E depois a segunda parte, ele fala que devemos pregar o evangelho em todas as ocasiões. Mas veja bem o que Paulo exorta Timóteo aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo faz uma pergunta para Timóteo. Timóteo, você tem seguido a minha doutrina? Doutrina aqui, irmão, não se trata de usos e costumes. Doutrina aqui são ensinamentos a respeito das coisas concernentes a Deus. Fé, arrependimento, boas obras, nascer genuinamente de novo através da palavra e da regeneração genuína. Fala de santidade, fala de uma vida abnegada, de submissão, de obediência, de humildade. Doutrina aqui, aí você vai para as doutrinas daquilo que ainda vai acontecer no advento, no apocalipse, das coisas vindouras, né? Das coisas que hão de acontecer antes e após o arrebatamento da igreja. E aí, a doutrina, se a gente abrir um leque aqui, é muita coisa para guardar. Mas ele diz, olha, tu tens seguido a minha doutrina, o modo de viver. Como é que você está vivendo, Timóteo? Como é que você vive? Modo de viver, as suas intenções. Põe no telão, filho. As intenções, quais são as suas intenções? Que mais? A sua fé está sadia, está saudável, a sua fé está genuína, está em execução, não é uma fé morta, como diz Tiago, mas é uma fé ativante. A sua longanimidade, aquele crente longânimo, né? Eu só estou dando uma pincelada. O seu amor, como é que está o seu amor, Timóteo? Amor para com as almas, para com os irmãos, para com Cristo. Como é que está o amor? Não esfriou, como diz Mateus 24 e 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está tudo bem com o seu amor, Timóteo? Está bem? Aí ele diz, e a sua paciência? Que aqui no original do grego é traduzido como perseverança. Como é que está, Timóteo? A sua perseverança, a sua paciência, como é que está? Aí ele diz, e as perseguições? Tem enfrentado genuinamente como um bom soldado de Cristo? Como é que está as perseguições? E perseguições
e aflições tais como me aconteceram em Antioquia. Não é qualquer tipo de perseguição que você pode falar que é perseguição, não. É aquela perseguição severa. Ele diz, perseguições e aflições tais quais me aconteceram. Ou seja, eu sou aqui um exemplo para você. Será que você está enfrentando tudo aquilo que lá em Antioquia e em Icônio e em Listra eu enfrentei, Timóteo? Aflições e perseguições tais. Você está sendo exemplo disso? Ou quando alguém te persegue, você quer revidar? Ou quando alguém te persegue, você abaixa o nível? Ou quando alguém te persegue, você quer perseguir também? Não tem humildade para liberar o perdão, para sofrer. Eu gosto muito de uma expressão de Paulo que ele diz assim: eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Eu tenho um estudo sobre isso, as marcas de Cristo em Paulo. É um estudo extraordinário, é um estudo de 2 horas Bíblia, só mostrando os sofrimentos que Paulo passou. É muito forte. As marcas de Cristo em Paulo. E eu me baseio nesse versículo, quando ele diz que eu cumpro no meu rosto, no meu corpo, o resto das aflições de Cristo. Aí ele diz, e também, verso 12, e também todos os que piamente querem viver, piamente, tá? Todos os que querem viver piamente, ou seja, de uma maneira pia, piamente de uma maneira pia, querem viver em Cristo Jesus, olha aí, padecerão perseguições. Você não vai estar isento não, meu irmão. Se você quer viver uma vida piamente, uma vida justa, justamente, uma vida santa, santamente, sóbria, sobriamente, vigilante, vigilantemente, se você quer viver uma vida assim, você vai passar por perseguições. Não tem jeito. Não tem jeito. E é aí que conhece você, quando você é perseguido, quando você é caluniado. Qual a sua atitude? Se é de humildade ou de altivez? É aí que conhece quem nós somos. A gente não se revela quando o negócio... Não, a gente se revela nas agruras, nas dificuldades, nas perseguições, nos combates, nos embates. É aí que nós somos conhecidos. Quem verdadeiramente somos e qual é o Deus que nós servimos. Aí eu gosto muito dessa expressão do verso de número 13. Os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas olha o conselho, verso 14. Tu, porém, estava expresso, falando exatamente para quem? Para Timóteo. Tu, parece que eu vejo ele apontando o dedo para... Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Ou seja, ele aprendeu com a avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, mas ele foi inteirado pelo apóstolo Paulo. Ele aprendeu com a avó e com a mãe, mas foi inteirado, ele recebeu mais instruções, ele foi inteirado, preparado, moldado, exatamente foi pelo apóstolo São Paulo. Por isso que ele diz, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Você sabe de quem você tem aprendido? Sabe? Tem gente que diz, o fulano de tal é o meu líder, é o meu exemplo. Exemplo na igreja, irmão, é o seu pastor, que você convive com ele no seu dia a dia. Se você não tomar o seu pastor como exemplo, você não é um bom cristão. Olha para a vida do pastor, vê que hora que ele chega na igreja, vê se ele vive falando mal dos outros, vê se ele vive falando mal de outras denominações, vê se ele compra e se ele não paga, se ele trata e ele não cumpre. Aí diz, não, meu pastor está... Aí você vai tomar o seu pastor como exemplo. Por isso que ele diz aqui, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem
o tens aprendido. Você sabe quem você aprendeu? Porque tem gente que quer tomar, tem gente que está... O meu exemplo de pregação é o Marco Feliciano. Se você conhecesse a história desses homens, entendeu? Se você conhecer. O meu exemplo é fulano de tal, o pregador. Irmão, exemplo é o seu pastor que ora por você, que te aconselha, que te chama atenção, que te exorta, mas também que te consola, que te conforta, que te ajuda, que te admoesta, que às vezes te repreende, mas que às vezes diz, entra por esse caminho que vai dar certo. É aquele que te... Esse você deve tomar, por exemplo, porque senão você está perdendo o seu tempo na igreja. Ele tem que ser. Ora, se o seu pastor não for modelo para você, ninguém mais vai ser. O seu pastor está caído, o seu pastor está desviado. Agora, se o seu pastor vive uma vida íntegra, em conformidade com a palavra de Deus, você não vê ele mentindo, você não vê ele roubando, você não vê aí fora ele sendo uma coisa na igreja e lá fora é outra, enganando as pessoas, comprando. Quando alguém chegou aqui e disse para você, seu pastor comprou um negócio aí, lá na minha loja, lá, e não pagou. Você nunca vai ver isso, porque eu não devo. Eu moro nessa cidade há quase 30 anos e eu não devo centavo para ninguém. Não é 2 centavos. 2 centavos já tem um valor. Eu não devo 1 centavo para ninguém. Agora, isso é a minha vida toda. Se for em todas as cidades que eu passei, tem gente que chora para me voltar. Ai, pastor, você tinha que voltar lá. Não tem uma cidade que não tem saudade de mim e não quer que eu volte lá. Por quê? Porque eu só deixei rastro de compromisso com Deus e de homem de Deus. Então, olha aí, Timóteo estava sendo advertido. Você sabe de quem você aprendeu, viu? Você sabe da sua vó, da sua mãe, e eu inteirei você nesse compromisso. Aí diz, para finalizar, e desde a sua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura, Timóteo, divinamente inspirada, é proveitosa para quê? Não tem jeito. Mesmo sendo discípulo, mesmo seguindo o pastor, tem hora que você vai passar por isso. Vai ser redaguido, porque a escritura é para isso. Para corrigir, vai ser corrigido. Para instruir aí é ensinar, tá? Ensinar, instruir, educar, é a mesma coisa. Em justiça, em retidão. Justiça é retidão. E aí finalizando, mas para que o homem de Deus, verso de número 17, seja o quê? O homem de Deus, seja o quê? Perfeito. Pastor Maia, homem de Deus e a mulher de Deus? Tem também mulher de Deus. Se tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Agora, tem que observar esses requisitos no contexto. Se está observando, vivendo e aprendendo, sendo redaguido, sendo corrigido, sendo admoestado, às vezes repreendido, está aceitando a repreensão, olha aí você vai ser o homem de Deus perfeito e perfeitamente instruído. Está vendo? Instruído é o quê? Ensinado para toda boa obra. Fique em pé. Aí está o ensinamento da palavra de Deus. Quantos aqui precisam de uma bênção? Segundo apelo, quantos aqui quer ser uma bênção? Mudou, né? Quero ser uma bênção. Eu quero uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção para depois receber a bênção e abençoar outras pessoas. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por esse culto, pelas bênçãos do céu aqui derramada. Muito obrigado pelo soar da tua palavra aos nossos corações. Continua conosco em nome de Jesus. Próxima quarta, nós teremos aí uma preletora que vai estar trazendo-nos a palavra
Está aí a missionária Stephanie Marques, uma missionária, uma jovem missionária, prega muito. Ela vai estar aqui. Era para a irmã Vera estar pregando, mas ela não está muito bem de saúde, e assim ela pediu para a gente substituí-la, e então ela está se tratando, tomando remédio e tal, até vamos orar por ela. Mas próxima quarta, então, você não pode perder, missionária Stephanie Marques vai estar aqui. Ela é da cidade de Itanhaém. Vai ser uma noite extraordinária. E domingo nós vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus, e com alegria nós vamos adorar a Deus, como foi no domingo, e sempre são os nossos domingos aqui, de palavra, de louvor, de adoração. Vai ser tremendo, tá bom? Vamos para o momento do ofertório. Vamos ficar em pé de novo, gente? Daqui a pouco vocês vão ficar sentadinhos. Vamos orar. Nós sabemos que somos nós mantenedores da obra de Deus, e que é nós que sustentamos a casa do Senhor. É nós. Isso aqui ficou bonito, ó. A gente deu mais uma geral aí em alguns, né? Foi lavado, foi feito faxina, foi mais uma vez manutenção nos aparelhos de ar-condicionado, e tudo isso aqui é os irmãos que voluntariamente, os irmãos que faz com muita alegria. Eu tenho certeza, todos aqueles que assim procedem, eles são abençoados também na área financeira. Fecha os teus olhos. Pai, abençoa os dizimistas à noite, os ofertantes, todos aqueles que com alegria contribuem para a sua obra, somam esforços conosco também na área financeira. Eles sabem da necessidade, e é por isso que eles são verdadeiros e fiéis cristãos, sabendo que o peso dessa responsabilidade não é apenas do pastor, mas de toda a igreja, de todos os santos. Eu abençoo a todos os dizimistas e ofertantes desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos então adorar com os dízimos, com oferta. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Vamos ficar em pé novamente, irmão. Vamos orar. Está o nosso presbítero Lamartino Júnior, vai nos trazer a sacrossanta palavra. Levante sua mão para cá. Querido Deus, que está o teu filho, mais uma vez assume essa tribuna para nos trazer a tua sacrossanta palavra. Que o Senhor venha usá-lo poderosamente, que no abrir e fechar da sua boca, o Senhor possa falar do teu coração para o coração dele e para os nossos corações. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmão, pode acender a luz, irmão. Paz do Senhor para a igreja. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 2. Que nosso Senhor continue sendo glorificado, engrandecido e adorado neste lugar. Que Ele continue falando conosco nesta noite, em nome de seu Filho. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, e o versículo 14. Todos encontraram? Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Podeis sentar, irmãos. Eu estava ali pensando, há um tempo atrás, em outro ministério, quando eu estava em uma congregação, eu estava no culto na terça, na quinta, na sexta na sede, que era ensino, no domingo na congregação pela manhã, escola dominical, à tarde evangelismo, à noite culto. Quando tinha Santa Ceia e reunião de obreiros, terça, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite. E isso ainda com um culto doméstico, ou melhor, um ponto de pregação, que no meio desse intervalo, ou seja, nós ficávamos um dia apenas sem culto na semana. Em todo culto era gás total. Em todo culto a mesma disposição, em todo culto o mesmo fervor, em todo culto a mesma busca. De fato, hoje em dia, 2 cultos para muitos é muito. Se deixar um culto, ainda vai ter um domingo que a gente vai dar um jeitinho de estou cansado, vou ficar em casa. E se deixar um culto no mês, é capaz de naquele dia eu arrumar alguma coisa para fazer. E isso, irmão, só vai estreitar ainda mais daqui para frente. E é normal. Isso é normal. Eu estive meditando nesta palavra, irmãos, em que o Senhor Deus, através do profeta Oséias, ele se dirige ao seu povo Israel, de maneira, obviamente, anterior, ele expressa, deixa claro a Israel o pecado, o seu desvario, a sua idolatria, tudo quanto Israel estava fazendo de errado. Israel estava vivendo um sincretismo religioso. Eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo adoravam a Baal. No mesmo altar que sacrificavam a Deus, também sacrificavam a Baal. E ao ler isso, que Deus então levaria o seu povo para o deserto.
E eu não quero aqui entrar no sentido de deserto como o aspecto físico, a dificuldade que é o deserto que nós conhecemos. De dia é calor extremo, à noite é frio extremo, é escassez, é dificuldade. Mas por muitas das vezes, quando nós começamos a nos cercar de coisas que nos tiram a atenção do céu, quando começamos a nos cercar com coisas que tiram a nossa visão do vertical e fitamos mais no horizontal, em que começamos a dividir o nosso tempo, ou então misturar a nossa fé, que deveria ser uma fé genuína, começamos a misturar a nossa vida espiritual, começamos a viver uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida coxa, ora sou, ora não sou, ora estou, ora não estou, ora conta comigo, ora nem me procure. Nesse momento é necessário Deus agir. Nesse momento é necessário Deus se mover, nesse momento é necessário Deus se ater à nossa situação, para que nós não venhamos a nos perder. Porque se nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus, orando, buscando, tendo uma vida exemplar, segundo as Escrituras, nos esforçando na santificação, na comunhão, no seguimento da doutrina bíblica, então está tudo ok. Mas quando nós começamos a misturar, ou nos misturar com as coisas desta terra, é necessário para nós um deserto. É necessário Deus acionar o deserto. É necessário Deus apertar um botão e falar: vou te levar para o deserto. Por quê? Porque no meio em que Israel estava ali vivendo, ele não tinha mais uma visão nítida de quem era Deus, de que Deus não aceitava ser dividido, de que Deus não aceitava receber um culto que não era 100% dele, mas que tinha mistura. Tinha mistura no culto que o povo estava prestando a Deus, tinha mistura no sacrifício que o povo estava prestando a Deus. E quando é para Deus, irmãos, não pode haver mistura. Quando é para Deus, não podemos misturar as coisas. Se eu estou prestando culto, é culto. Se eu estou prestando adoração, é adoração. Nada estranho pode chegar ao altar de Deus durante o culto que nós estamos prestando a Ele. É culto, e o culto é santo. Se o culto é santo, temos que nos ater à santidade que este culto representa. Porque o altar só serve para uma coisa: sacrifício. Para mais nada. Então, se nos achegamos a Deus para um culto, o culto não pode ter mistura. Nada pode contaminar o culto, e nada do mundo pode tocar no altar que é para o culto. Então eu tenho que estar inteiramente no culto, o meu coração tem que estar no culto, a minha mente tem que estar no culto, e o culto tem que ser plenamente para Deus. E Deus, olhando isso através do profeta Oséias, ele vai dizer: olha, Oséias, eu vou te levantar para corrigir o meu povo, e você vai e diga para eles: eu os atrairei.
Então eu entendo que Deus já não era mais atraente para o povo. Se Deus está dizendo, olha, eu os atrairei, quer dizer que o povo já não estava mais sentindo o prazer pleno no Deus deles, no Deus eterno, no único Deus. Então Deus está se colocando aqui como que, olha, eu me tornarei um objeto de atração. Eu vou me apresentar de maneira que de volta os olhares deles se tornem para mim. Eu vou me colocar e me manifestar de uma maneira que de fato eles olhem para mim como o único Deus. E quando eles assim me reconhecerem, então eu os levarei para o deserto. Eu tirarei do meio do embaraço e de tudo quanto aquilo os está distraindo. Eu não quero distração. Eu não quero que no momento que eu estiver falando com eles, eles estejam ouvindo um som diferente, um som estranho, e não estejam perceptíveis à minha voz. Quando eu falar, eu quero que a atenção seja total para mim. Eu não quero disputar a atenção com ninguém. Deus não disputa, irmão, a atenção com ninguém. Às vezes a pessoa pode estar pensando assim, não, Deus fica brigando lá com o diabo, para ver quem é que vai levar melhor, para ver quem é que vai chamar mais atenção, para ver quem é que vai convencer. Deus não fica assim não, irmão. Sabe por quê? Quem depende de dar atenção a Ele somos nós. Ele não depende da nossa atenção. Nós é que dependemos de nos colocar 100% diante dele, para que ele se coloque 100% diante de nós, para que o seu Espírito permaneça em nós. Então Deus está dizendo, olha, quando eu vos atrair novamente, eu vou vos levar para o deserto, para que não tenha interferência nenhuma daquilo que eu quero tratar com vocês. Por quê? Porque, irmãos, é no deserto que quando você pega o celular, fulano, preciso de ajuda, e agora não posso. Beltrano, preciso de um socorro, e agora eu não posso, porque eu também estou precisando de um. É no deserto. Isso aqui parece até um jargão, né? Um negócio de praxe. É no deserto que os amigos somem. E parece que a gente não entende isso, irmão. Parece que a gente não entende. No deserto é o momento em que Deus nos quer a sós com Ele. É no momento em que Ele não quer distração nenhuma, para não nos tirar do foco e daquilo que Ele quer falar, fazer, revelar e realizar em nossas vidas. Então, quando todos somem do nosso redor e as coisas apertam, nós temos que ter discernimento que ali Deus está requerendo algo de nós que Ele não está tendo enquanto nós andamos com a multidão, que Ele não está tendo no lugar que nós nos encontramos. Então é necessário deserto. No deserto não tem som, irmão, é só o ventinho quente batendo na cara. É no deserto que a voz de Deus se torna plenamente audível e inconfundível. Porque na multidão são muitas vozes para ouvir. Entre a multidão são muitos toques para serem distinguidos. Se é Deus ou quem é, ou se for irmão, o que é isso, o que eu estou sentindo. Aí então Deus tem que levar para o deserto, para aumentar a nossa percepção, a nossa audição, a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade. Porque no meio da multidão não temos tempo para orar, porque estamos ocupados com aqueles que estão à nossa volta.
Mas no deserto, meu irmão, sobra tempo, e este tempo vai ser usado para oração. Sobra tempo, e esse tempo vai ser usado para choro, vai ser usado para meditação, vai ser usado para clamor, para busca. É no deserto. Mas será que, além de Ele nos levar para o deserto, será que tem alguma coisa a mais que possa acontecer? Em Êxodo, capítulo de número 5, e o versículo 1, Moisés está incumbido por Deus de chegar em Faraó e dar-lhe uma mensagem. E que mensagem? E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Não parece um paradoxo? Porque festa no deserto, irmão, não seria melhor no Egito? Convenhamos, não seria melhor uma festa com os banquetes, com o vinho, com a carne, com o pão, com os cereais do Egito? Não seria melhor uma festa regada com os prazeres do Egito? Mas Deus está dizendo: não, nesta festa, no deserto, é comigo. Eu quero tirar vocês do Egito para uma festa no deserto comigo. Será que é possível, irmão, enquanto estivermos passando pelo deserto, prestamos festa ao Senhor? Prestamos culto de alegria, entramos na casa do Eterno com um sorriso no rosto, mesmo estando no deserto, e falar: Senhor, não tem problema, eu vim celebrar uma festa para o Senhor. Por quê? Porque eu sei quem me levou para o deserto, eu sei quem está caminhando comigo no deserto, e eu sei que quando eu sair desse deserto, eu vou ter experiências para contar, porque o deserto não é para me matar de sede, não é para me matar de fome, não é para me matar de calor, e nem de frio à noite, é para experiência com Deus. Uma festa. E Deus quer que nós celebremos festa enquanto estivermos no deserto, contrapondo o que o seu povo não fez. O que Israel fez no deserto, irmão? Murmurou. No deserto murmurou. Os 40 dias falta, só enxergava o quê? O pão, a cebola, o pepino do Egito, só enxergavam o abacaxi do Egito, mas não enxergavam que eles já estavam gozando de liberdade da escravidão. E Deus queria o quê? Festa, mas recebeu o quê? Murmuração. E enquanto mais tempo no deserto murmurando, é mais tempo no deserto sofrendo. O tempo estabelecido por Deus pode ser prolongado segundo a nossa atitude no deserto. Se formos tomar a passagem de Israel pelo deserto como exemplo, se Deus agir assim conosco como Ele agiu com Israel, irmão, se nós não celebrarmos festa e ficarmos murmurando, reclamando, só vamos passar mais tempo, vamos ficar rodeando o deserto, até que nós começamos a tributar a Ele a glória que lhe é devida. Alguma coisa mais pode ser provisionada por Deus a nós no deserto? Salmo de número 78, versículo 18. Esse versículo para mim, irmão, é tremendo.
Esse versículo para mim é tremendo. Salmo 78, 18. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu desejo. Mas existe um outro versículo ainda, que eles tentaram a Deus, dizendo assim: pode porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Deus pode nos preparar uma mesa no deserto? Essa é a pergunta que eu faço para você, irmão. Enquanto você está no deserto, você acredita que além de festa, Deus pode te preparar uma mesa? O que é mesa, irmão? É provisão. Mas o que é mesa? É comunhão. É comunhão. Quando o salmista diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, no hebraico é ó quão bom e quão suave é que os irmãos se assentem em comunhão. Ele está falando do que? Partir do pão, assentar-se à mesa, porque, irmão, só senta à nossa mesa quem nós temos comunhão. Nós não colocamos pessoas estranhas à nossa mesa. A mesa é o momento de partilhar, de conversar, de intimidade. E o que é que o escritor está dizendo? Que eles tentaram o Senhor, dizendo: olha, será que esse Deus aí pode preparar para nós uma mesa? Será que Ele pode saciar a nossa vontade? Será que Ele pode nos dar de comer no deserto? Será que Ele pode trazer-nos provisão nesse tempo em que Ele nos quer peregrinando no deserto? Porque quando nós entramos no deserto, irmão, a primeira sensação que nós temos é que vamos morrer, é que não vamos suportar, é que vamos desfalecer, é que vamos perecer. Sabe por que nós pensamos assim? Porque assim que nós entramos no deserto, nós olhamos a nós, olhamos a nossa limitação, olhamos as nossas fraquezas, enxergar o Deus que nós servimos. Nós só enxergamos a dificuldade que está diante de nós. Mas no deserto tem mesa, no deserto tem provisão, no deserto tem festa, no deserto também tem alegria. E sendo assim, irmãos, nós sabemos que no deserto Deus proveu maná, Deus proveu água, Deus proveu vestes. Deus não permitiu que as vestes que estavam sobre o povo se envelhecessem, se rasgassem durante 40 anos. Deus não permitiu que os pés não inchassem, ou se cresceram, com certeza o calçado cresceu junto. Por quê? Porque era Deus que estava tirando o povo de Israel, conduzindo-o pelo deserto, para levar-nos até uma terra que mana leite e mel. Se nós entendêssemos o propósito do deserto de Deus, irmãos, em nossas vidas, se nós enxergássemos o que Deus quer conosco nos desertos da nossa vida, nós amadureceríamos tanto, nós teríamos tanto de Deus para falar, nós teríamos tantas experiências para falar, nós pecaríamos menos, murmuraríamos menos, enxergaríamos a vida de uma outra maneira, o deserto de outra maneira, seríamos mais sustentados, teríamos mais firmezas,
Porque quantas pessoas nós conhecemos que foram levadas para o deserto, mas sucumbiram? Quantas pessoas que foram levadas para o deserto, mas desfaleceram? Quantas pessoas foram levadas para o deserto, mas não resistiram ao deserto e lá mesmo tombaram? E para finalizar, Mateus 4:1, a palavra vai dizer que o Espírito Santo conduz o Senhor Jesus até o deserto para ser tentado. Quem conduziu? O Espírito Santo. Entenda uma coisa: quem nos leva para o deserto não é o diabo, irmão. Tem gente tão enganada, passando uma situação atroz na sua vida, e fica falando: foi o diabo que me colocou aqui, foi o diabo que fez isso comigo, foi o diabo que me colocou nessa situação. Irmão, nós demonizamos tudo quanto é coisa que acontece em nossa vida. Nós temos esse hábito de tudo é o diabo, e na maioria das vezes é Deus querendo nos aperfeiçoar, é Deus querendo uma aproximação maior, e nós estamos passando a outro, a quem não é Deus querendo um relacionamento mais íntimo, mas a nossa visão está: é o diabo, está amarrado, não está amarrado não, irmão, está solto, para que você se chegue a Deus, para que eu me chegue a Deus. O Espírito Santo conduz até o deserto, mas não diz que o Espírito Santo deixa no deserto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo permaneceu com o mestre no deserto, no período de provação, porque sozinho não tem como, irmão. Sozinho ninguém vence. No deserto da vida, o Espírito Santo está contigo e está comigo. Quando passarmos pelo deserto, Ele estará conosco. Ah, mas eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo nada. Calma, fique tranquilo, fique sossegado, que a qualquer momento haverá o maná pela manhã. Fique sossegado que a qualquer momento a rocha se fenderá e lhe dará água nesse deserto. Fique tranquilo, porque a qualquer momento a nuvem vai cobrir o sol escaldante e a coluna de fogo virá à noite para nos aquecer e nos guiar. Fique tranquilo, o Senhor não nos deixará só e não nos deixará perdidos no deserto. Ele estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Igreja, se coloque de pé. Eu sei que você já enfrentou vários desertos, irmão. Eu sei que você já passou situações terríveis, e com certeza você já disse várias vezes: Senhor, esse aqui eu não consigo, e conseguiu, e está aqui nesta noite. Quantas vezes você disse: Senhor, essa situação aqui vai me matar, mas você está aqui vivo, dando glória a Deus, você está aqui viva, dando glória a Deus. Senhor, eu já passei por tantas coisas, e mais uma vez eu tenho que passar por isso agora. Faça festa, enxergue a mesa que o Senhor colocou diante de você no deserto, enxergue aquele que está assentado com você à mesa no deserto, que é só você e ele e mais ninguém. Não adianta você correr na casa desse de profeta, não adianta você ir na igreja da revelação da irmã Zé Maria, não adianta você ir na igreja do irmão Joãozinho do Pé Quente, não adianta você correr para lá e para cá querendo revelação, não. Esse momento é só você e o Pai.
É só Ele. E se você tentar e encontrar uma mão para segurar, você pode ter certeza que ela vai escapar. Porque é só eu e Deus, é só você e o Pai no deserto. Por isso nós vamos adorar. E traga à sua memória tudo que você já passou e está aqui hoje dando glória a Deus. E se você está passando, continue dando glória a Deus. Porque esse deserto é só para deixar mais uma marca na tua vida de... Pode acender a luz, irmão. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra, podem glorificar a Deus por ela. Maravilha. Não esqueça, deserto é faculdade de Jeová. É Deus forjando o seu caráter. E quando você sair de lá, porque tem hora para entrar no deserto, mas tem hora para sair, né? Jesus saiu, e quando saiu já recebeu a assistência dos anjos, né? Que o serviram, e Satanás caiu fora, tá bom? Então é só um período, tá? De faculdade. Mas logo você vai sair de lá, a não ser que você queira ficar lá, né? Que tem gente que fica, desobediência, tal. Aí Deus não tira você de lá não, meu, vai ficar lá a vida toda. Tem uns que ficam a vida toda. Tem gente que não sai da luta, meu irmão. Eu sei que o cristão tem luta, né, Grazi? Tem luta. Poxa, mas tem vitória também. Então, pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Domingo estaremos aqui. Domingo, todos sabem que é o dia da gente exercer, né,